Olá pessoal, eu sou o Jonas Maria e hoje eu vou analisar com vocês a cena em que o Ivan, o personagem trans da novela A Força do Querer, se revela trans para a família. E essa não é uma análise completa do personagem e nem da novela como um todo, ela é mais específica desse episódio em si. E eu vou dividir a análise em duas partes. Na primeira a gente vai prestar atenção nas imagens, em como a cena foi construída e o que a gente pode ler a partir delas. E no segundo momento eu vou fazer uma análise do discurso em si, do que foi dito. E uma observação importante, eu vou colocar trechos da novela aqui no vídeo, mas é possível que a Globo ou o YouTube peçam para eu tirar. E aí, para tentar contornar um pouco essa situação, eu também vou colocar alguns prints da cena, para ajudar vocês a visualizarem melhor. E caso tudo caia e não funcione, ou você também queira assistir essa cena completa, vocês podem conferir ela na Globoplay, ou eu coloquei um link também aqui na descrição, onde vocês conseguem assistir vários episódios da novela. No caso do link, esse daqui é o episódio 127. Bom, vamos começar então observando o que as imagens revelam pra gente nessa cena em que o Ivan está se revelando trans para a família. É muito importante que a gente tenha em mente, gente, que tudo que está em cena, nada que está ali é por acaso, Os atores não simplesmente pegaram qualquer roupa para montar qualquer look. Nós estamos assistindo algo que foi montado. Nada ali é por acaso ou natural. Eles estão encenando. Tudo está em harmonia para passar uma determinada mensagem, para promover uma determinada sensação em quem assiste. Reparem primeiramente então nos personagens secundários da cena, que no caso é o Rui, a Simone e o Azul. Todos os três estão usando cores neutras, que no caso é o cinza, o branco e o preto. E não sou eu que estou dizendo que eles são secundários, mas a indumentária deles, a vestimenta que eles têm. Eles não são o foco dessa cena. Em contrapartida, observem o Eugênio e a Joyce. Ambos estão usando as cores fortes e que são opostas no espectro. O Eugênio está usando o vinho, que é uma cor quente. Já a Joyce está usando um azul, que é a cor mais fria. E dentre os sentimentos envolvidos, nós temos a frieza, a depressão, o desespero. Essas cores refletem a reação e o sentimento dos personagens frente à revelação do Ivan. E elas também nos induzem a ter determinadas leituras, ainda que inconscientemente. A Joyce reage de modo frio e egoísta em relação ao filho, Ela diz que não tem estrutura para aguentar aquilo, Ela não o enxerga. Eu não tenho estrutura para suportar isso, Eugênio. Mãe, você não tem estrutura, mãe? Você, mãe? Eu é que não tenho, eu passei a minha vida toda vivendo isso. Ela só vê a projeção que ela fez dele esse tempo todo. O Eugênio também não aceita, Ele tá com raiva, mas na conversa que ele tem com o Ivan, existe um apelo mais emotivo, Porque ambos, durante anos, não sabiam quem eram. O Eugênio ainda não sabe, ele ainda tá meio perdido. Então há uma conexão diferente entre eles. Quando eu não sabia quem eu era, eu sempre te senti do meu lado. Agora vamos prestar atenção no look do nosso protagonista. Reparem na roupa que ele tá usando no começo da cena. É bem parecida com a do pai dele, É um vermelho bem escuro, quase um vinho. Então é uma cor quente, calorosa. Durante essa cena, o Ivan é pura emoção. Ele se altera, inclusive, E isso tá posto na roupa dele, A gente percebe que ele tá com raiva. Ele rasga a roupa que ele tá usando. Começaram a nascer esses peitos aqui. Eu quis morrer. Ele já sabe que ninguém ali vai aceitá-lo. Mas também existe um outro lado, Porque agora ele finalmente sabe quem ele é. Ao fim da cena, o Ivan troca de roupa. Agora ele está usando uma flanela azul, que é uma cor fria, tal como a da Joyce. E ele se porta não só com um certo egoísmo que lhe é necessário, mas também com uma certa tranquilidade, que também é uma das sensações promovidas pela cor azul. Afinal, ele agora sabe quem é e ele está comunicando isso às outras pessoas. E nesse meio tempo, de uma troca de roupa para outra, ele passa por toda uma transformação, Ocorre agora o nascimento do Ivan. Esses renascimentos, eles são muito comuns nessas histórias trans. E isso está tão posto que a gente tem uma cena em que ele está deitado em posição fetal junto com a Joyce. E ele está chorando compulsivamente.
assim como a mãe dele. E o discurso de ambos, nesse momento, é sobre nascimento. A Joyce diz que o médico anunciou uma menina quando ele nasceu, e o Ivan, né, por outro lado, primeiro pede desculpas, diz que não queria ter nascido assim, e depois ele contesta a ela dizendo que não, que ela teve 2 filhos homens. Os médicos, as enfermeiras, eles me trouxeram a minha menina. Depois que o Ivan conversa com a família dele, ele vai pro quarto. Eu diria que ele se tranca, mas o Ivan não sabe trancar a porta, né, gente? E aí a gente tem a cena mais clichê, clássica do audiovisual trans, que é a pessoa de frente pro espelho. Eu não vou entrar no mérito do espelho dessa vez, porque eu quero fazer um vídeo só pra ele. Mas o foco vai ser ele cortar o cabelo. Ele começa ponderando a possibilidade, depois vai cortando um fiozinho aqui, outro ali, e por fim ele corta tudo de vez. Essa cena tá conectada com o renascimento do Ivan. Ela faz parte desse novo momento. Cortar o cabelo tem a ver com essa libertação dele, né? De exteriorizar quem ele é. Tanto que ele diz assim: olha mãe, sou eu de verdade. Não é ele quem precisa se enxergar. Ele já sabe quem ele é. São as outras pessoas. Tem um momento que a Joyce pega o cabelo do chão e fala, né? Minha filha. A Joyce, ela tá em negação. E o cabelo é muito importante para ela. Não só porque ele tá ligado a esse ideal de feminilidade, né? Ao qual ela tá totalmente inscrita. Mas também porque ela tá muito apegada a uma imagem que ela tem do Ivan. Imagem essa que ela não vai abrir mão fácil. Então notem toda a coerência que há na construção dessa cena. Ela foi muito bem feita. Eu tenho assistido essa novela junto com o pessoal no Instagram. E aí muitas pessoas trans se disseram incomodadas com essa cena que a gente estava discutindo, né? Eles falaram assim que o Ivan parecia muito descontrolado, muito surtado. E faz até sentido, né? Que nessa cena que a gente estava vendo do Ivan cortando o cabelo. Geralmente, quando a gente corta o cabelo do nada em casa, a gente entende como um momento de surto, né? Muitas pessoas falaram isso brincando na quarentena. E na própria discussão que teve, o discurso estava permeado dessas palavras que evocam essa ideia de descontrole. A prima dele diz, né? Vai com calma. O Rui diz, não estão vendo que ela tá surtada? A Joyce também sugere, né, que ele tá delirando. Então, piração, louca, eu quero um psiquiatra aqui agora. Surto psicótico, eu tô pirando. Os hormônios que você tá tomando colocam umas ideias esquisitas na cabeça da gente. Você tá louca. Cadê que não colocaram essa menina numa camisa de força e internaram ela? Deixa ela delirar, você quer dizer, né? Porque isso é delírio. Não, isso é delírio, não tem outro nome. Não, chama o psiquiatra logo. E onde é que tá ela? Cadê ela que não botaram ela numa camisa de força, não internaram essa menina ainda? Esse lexo, ele é bastante sugestivo e ele é muito negativo. Eles estão navegando por um campo semântico muito sensível a essa temática. Afinal, a transexualidade esteve e por vezes ainda está muito atrelada a esse imaginário da loucura, do absurdo. E a reação do Ivan vai de encontro ao senso comum do que seria uma pessoa, né, tendo um surto. Então eu achei bem delicado e arriscado esses diálogos, né? Essa associação. E aí eu compreendo o porquê de algumas pessoas terem ficado incomodadas. Eu acho que realmente está passível de crítica. O Ivan reagir da forma como reagiu é coerente com a narrativa e verossímil. Eles poderiam, né, ter construído essa cena com ele mais pleno? Poderiam, mas provavelmente não teria o mesmo apelo emocional que teve. Quero analisar com vocês também algumas falas que mais me chamaram a atenção. Eu sou um trans. No momento que o Ivan fala, né, eu sou um trans, e que é uma das primeiras falas dele nessa cena, a gente já fica meio sem chão, né? O certo era ele dizer eu sou trans ou eu sou uma pessoa trans. Dizer eu sou um trans é uma forma de tipificar, né? Parece que torna as pessoas trans uma coisa, um tipo de gente. Há uma exotificação aí, não intencional, mas uma colocação bem feliz. Ela é um transgênero. Eu te expliquei o que é isso, lembra? Outra fala do Ivan. Eu sou um homem que nasceu assim, nesse corpo errado. Eu sou um homem que nasci assim, nesse corpo errado.
Essa é uma fala que era mais comum no passado e que hoje em dia a maioria das pessoas trans não a usam e inclusive a criticam. E quando eu digo, né, hoje em dia, eu também me refiro a 2017, que foi quando essa novela estava sendo exibida, né? E por que essa fala é ruim? Certo e errado são juízos de valores. Se existe um corpo errado, então existe um corpo certo. E o corpo certo é o corpo cis. Então, quanto mais próximo, né, a um corpo cis que está dentro dos padrões de beleza e alinhados aos papéis de gênero, mais aceito você é, mais tolerável e legitimado você é. E esse ideal de corpo é inacessível até mesmo para quem é cis. Quem dirá para quem é trans? Grande parte das pessoas trans jamais conseguirão ter esse padrão de corpo, seja por conta da sua genética, seja por conta da sua condição financeira ou por algum limite físico, emocional, psicológico que ela tenha. Então esse discurso ele é muito nocivo. Jonas, mas não é uma forma mais fácil de explicar para quem é leigo? Não é mais didático? A gente está lidando com a saúde mental de pessoas que já estão em uma situação de grande vulnerabilidade social e psíquica. Eu acho que esse discurso do corpo errado, ele não é responsável e nem a melhor escolha. Outra questão bastante chata é o Ivan ainda se tratar no feminino. Vai se mutilar, mãe! Não, porque eu já nasci mutilada! Eu já nasci assim! Não! Quando a gente não contou ainda que é trans, ou está rodeado de pessoas que ainda não sabem, é comum que a gente use, né, e se refira a nós mesmos no feminino. E também é comum, né, essa confusão e essa troca às vezes. O Ivan, inclusive, passou por isso em alguns episódios passados. Mas essa mudança ainda não ocorreu e não parte dele. São outras pessoas que questionam essa questão do nome dele. E não é como se o Ivan não se importasse e isso estivesse sendo uma imposição social. O Ivan se importa, ele diz, né, eu sou um homem. Eu entendo que eles estão mostrando o processo, como que as coisas se dão. Mas essa demora em mudar a forma de tratamento é algo que incomoda muita gente na hora de assistir. E aí, no meio disso tudo, a gente tem o T, cujo personagem e ator são trans. O T, ele funciona ali como meio que um referencial da realidade. É tipo, a gente não tá inventando essa história, isso é real. Vejam aqui um exemplo. E aí, não por acaso, o personagem tem o mesmo nome que o ator usava na época. O que é bastante simbólico também, né? Porque T pode ser trans, testosterona. Antes de mais nada, confirma que eu não tô mentindo. Quê? Você nasceu menina, né? Conta pra ela. Eu nasci Tereza. O problema dessa cena é o contexto. O T, né, tava lá de boas, conversando com os amigos e do nada, uma menina chama ele e fala: ele é trans, nasceu menina. E a primeira coisa que ela fala. Essa cena é bastante infeliz, porque passa a ideia de que é ok sair por aí falando que uma pessoa é trans e que as pessoas trans estão disponíveis para explicar sobre a sua transexualidade a qualquer momento, em qualquer lugar. Expor a transgeneridade de alguém dessa forma, né, é extremamente violento. Primeiro, porque isso não diz respeito a você para você sair falando para os outros. E segundo, né, que é perigoso, inclusive. Afinal, pode haver pessoas transfóbicas que vão querer violentar essa pessoa. E aí, mais uma vez, é um recurso da novela para explicar para o público o que está acontecendo e tal, mas é problemático. Esse vídeo foi trazido a vocês graças às pessoas que me apoiam no Apoia-se. Saibam mais no link na descrição. Na minha opinião, de modo geral, eu achei que essa cena e esse episódio foram bons. Eles construíram muito bem, houve um cuidado, eles estimularam bastante o emocional. É uma cena longa, eles estão tocando num assunto que é muito sensível e ainda é um tabu, né? E isso acontecendo em pleno horário nobre na maior emissora do país. Apesar de alguns pontos negativos e errados até, foi muito bom. Essa é a primeira vez que nós temos a história de um homem trans sendo contada em uma novela. E se eu não me engano, essa é a primeira vez que nós temos a narrativa de um personagem trans lidando com a sua transexualidade, né? A gente tem uma transição do começo ao fim. Por hoje é isso, pessoal. Tem alguma cena ou fala que eu deixei de comentar e que vocês acharam ou muito positiva ou negativa? Se tiver, deixem nos comentários. Muito obrigado por assistirem, muito obrigado pelo tempo de vocês e até o próximo vídeo.